ela não foi gravada, tá? Mas eu vou gravá-la para você e te passar os slides. Aí você consegue reassisti-la, tá? E a Show. sessão 2.2, que foi a aula passada, eu vou colocar ela disponível lá no Ava também. Hoje ainda eu coloco, vou até anotar aqui. Aliás, mentira, a sessão 2.2 está no YouTube. Então, se você for lá no Ava, na aula da sessão 2.2, tem o link do YouTube lá para você assistir, tá? Beleza, obrigada. Então, lá na aula do professor. E o que que nós vamos fazer? A aula que vem, em vez de gravar só o modelo OSI lá e postar, na aula que vem eu vou dar uma revisão geral de todas as aulas que nós tivemos até aqui, das 6 aulas. E aí eu dou uma passada mais detalhada, então, no modelo OSI, porque ele é um assunto muito importante. E como você perdeu, aí a gente dá uma revisão mais aprofundada também. Pode ser assim? Com certeza, valeu. Tá bom. Mais alguém, pessoal? Tem um comentário do curso? Tá, por ser teórico, eu não vou perguntar se está achando chato, não, porque quando é um curso muito conceitual e teórico, às vezes a gente acha chato mesmo. Mas se o conteúdo está fazendo sentido para vocês aí, se alguém está achando muito desconectado com o que está acostumado a ver em redes, como é que tá? Professor, Ah. eu queria só te perguntar se você recebeu os exercícios resolvidos que eu te enviei por e-mail. Recebi, Arthur. Eu ainda não peguei para organizar todos, não, porque como eu estou com 4 disciplinas, estou recebendo muito exercício. Aí no final de semana eu vou organizar tudo. Mas eu tenho recebido seus e-mails Ah, sim, tá bom? beleza. Aí qualquer. Porque eu devo ter errado em algum. Aí, se Uhum. você puder colocar lá mais ou menos o que eu errei, que aí eu vou estudar lá, entendeu? Tá, não, vamos fazer o seguinte, na revisão de segunda-feira, nós vamos passar todos os exercícios, múltipla escolha juntos e fazê-los juntos. O que que vocês acham? Ah, tá. Ah, não, Aí beleza, então. já fica corrigido de todo mundo vê o que errou, e quem entregou ganha os pontos tranquilo. O objetivo é que vocês leram, foram lá e absorveram. Então, Tranquilo, professor. Valeu. beleza. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou considerar que a gente está aprendendo aí com o conteúdo, e aí vamos seguindo, tá? Então vamos lá, pessoal. O conteúdo hoje então vai ser da seção 2.3 do livro, que fala do protocolo TCP/IP, que é o protocolo utilizado na internet hoje, né? No mundo inteiro, é o mais utilizado. E aí a gente vai começar então vendo um pouco da história dele, né? O protocolo TCP/IP ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano, ou seja, novamente os militares ajudando a desenvolver a tecnologia, né? As guerras aí tudo, para que em caso de guerra houvesse a garantia de integridade das mensagens enviadas. Então, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, olha o princípio no qual o protocolo TCP/IP, que hoje é o que nós utilizamos, foi criado. Ele queria a integridade das mensagens enviadas, ou seja, o conteúdo que eu queria transmitir de um computador, de um dispositivo eletrônico para o outro, ele tinha que ser preservado durante essa transmissão e garantido que ele seria entregue. Porque imagina num período de guerra, uma informação lá importante que está vindo um míssil atacar uma base, alguma coisa, você tenta fazer uma comunicação lá entre os dispositivos, entre os nodos lá da rede, e a mensagem não chega. Você pode perder uma guerra por causa disso. Então, olha o fundamento no qual foi construído o protocolo TCP/IP. Né? Eles sempre lembram que ele é um protocolo que ele garante a entrega das mensagens enviadas, tá? A arquitetura do protocolo TCP/IP ela foi desenvolvida em 4 camadas, né? Em comparação com o modelo de referência OSI, que ele foi feito em 7 camadas, igual a gente tinha visto. E aí o conjunto de processos é utilizado para prover diversos serviços. Aí nós vamos fazer uma analogia entre as camadas do modelo OSI e do TCP/IP. Então a gente vê que as camadas mais superficiais, que estão mais na superfície, vamos dizer assim, que era toda a parte de software do modelo OSI, que é a sessão, apresentação e aplicação, que isso aqui é feito para comunicar com o usuário final, né, vamos dizer assim, ela é representada só por aplicação no TCP/IP. Então, o TCP/IP ele juntou a função dessas 3 camadas do modelo de referência OSI em uma camada só, chamada camada de aplicação. A camada de transporte, pessoal, sempre que a gente vê camada de transporte, o que é a função da camada de transporte? Ela não é transportar. A camada de transporte, ela prepara os dados que vêm das camadas acima para serem enviados. Né? A preparação é feita aqui na camada de transporte. E essa camada de transporte,
o equivalente dela no TCP/IP a gente vai chamar de host to host, né? Que seria tipo ponto a ponto a tradução. A camada de rede, ela é a camada de internet no TCP, e aí o acesso à rede aqui, ó, a camada enlace e camada física, ela se torna uma só, que é o acesso à rede no TCP/IP. Esses nomes aqui, eles podem variar, né? Porque eles tentam colocar em inglês, alguma coisa, então vocês podem ver nome diferente, mas o importante é que, apesar do TCP/IP ele ter apenas 4 camadas, né? Ele contém todos os princípios rogados aqui no modelo de referência OSI. Tanto que, na verdade, na criação, a gente vai ver mais para frente, o TCP/IP ele foi usado no embasamento do modelo de referência OSI, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui, pessoal. Olha que interessante. O modelo OSI, a gente viu que ele é um modelo de referência, ele é uma base para a sistematização dos protocolos e aplicações que a gente cria na nossa rede. A gente usa ele de referência para que seja permitido a comunicação entre dois dispositivos, entre dispositivos de fabricantes diferentes, né? E tudo mais. Olha só, no entanto, o TCP/IP ele surgiu em 1979. E o de referência, o modelo de referência OSI foi em 84. Então, olha só, os protocolos, né? Porque o TCP/IP a gente vai ver que ele é um conjunto de protocolos. E ele tem um modelo de referência dele também das 4 camadas. Ele surgiu antes do que a gente usa de referência hoje. Mas ele tem todos os requisitos que o modelo OSI tá preconizando, né? Então, na verdade, o TCP/IP, ele serviu aí de ajuda, de base para fazer o modelo de referência OSI, tá? Então, apesar de ter vindo antes do TCP/IP, apesar de ter vindo antes, né, do modelo OSI, o TCP/IP ele mantém as características necessárias referenciadas para que os dispositivos possam se comunicar. Então, dispositivos de diferentes fabricantes, eles conseguem se comunicar através do TCP/IP normalmente, tá? E aí vamos entender um pouquinho, então, como vai funcionar as camadas de aplicação, as camadas do protocolo TCP/IP, começando pela camada de aplicação. Então, da mesma forma lá, ó, nessa camada define-se como os programas vão se comunicar com as diversas aplicações disponíveis nas redes. A responsabilidade dessa camada, então, ela vai efetuar o gerenciamento da interface com que o usuário vai interagir com a aplicação. Sempre quando a gente vê lá, então, as camadas, né? E essa parte de cima da pilha das camadas é que ela tem contato com a gente. Então, toda vez que a gente acessa um browser, alguma coisa desse tipo, nós estamos em contato com a camada de aplicação. Ela está mais superficial, né? E aí a gente tem uns exemplos aqui, o Telnet, o sistema FTP, que é de transferência de arquivo, POP3 do e-mail, todos esses são disponíveis na camada de aplicação, tá? As funções, então, da camada de aplicação no protocolo TCP/IP, que ele juntou as 3 camadas lá do OSI, né? Ela vai facilitar ao usuário o uso de serviços de rede. Ela é utilizada para o desenvolvimento de aplicações de rede. Então, todas as vezes que você está desenvolvendo alguma coisa para funcionar na rede, você vai fazer na camada de aplicação, né? Toda vez que você está desenvolvendo um software, qualquer coisa que vai interagir depois com as camadas inferiores, você tem que usar as funções da camada de aplicação. Você vai desenvolver um serviço ou um protocolo na camada de aplicação, tá? E aí ele disponibiliza serviços de usuário, como login, e-mail, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente tem contato, tudo aquilo que a gente interage com online, né, em uma rede, vamos dizer assim, tudo isso disponibilizado na camada de aplicação. Então, é a camada onde a gente vai ver mais tipos de serviços sendo ofertados, né? E nessa camada também há o tratamento de erro e recuperação de mensagens. Então, quando a gente olha aqui, ó, na camada de aplicações, nós vamos ver esses exemplos mais de contato com o nosso usuário. Então, acho que FTP todo mundo já deve ter utilizado aí para transferir arquivo. Todo mundo já fez acesso, por exemplo, a um FTP aí, pessoal? Todo mundo conhece o que é? Não. Não, né? O FTP ele é File Transfer Protocol. Então, você utiliza de um serviço para transferir arquivos, né? Como se fosse uma nuvem, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, você vai ter um cliente, que é o seu computador, e você vai requisitar para um servidor, que é um provedor de serviço,
para que ele te transfira um arquivo em específico. Então, ele é um protocolo feito para transferir arquivo, e pode ser arquivos muito maiores do que, por exemplo, e-mail é limitado a 15 MB, então ele não é o tipo de serviço adequado para transferir arquivo. Então, a gente tem aqui um protocolo feito para transferir arquivo, tá ok? HTTP nós já vimos, que é para a gente acessar as páginas web, né, do World Wide Web lá, que a gente usa o protocolo HTTP para requisitar esse serviço de um cliente para o servidor. Oi. Ô, Gabriel, o Oi. FTP ele é mais usado na transferência de arquivos, tipo para site, essas coisas, não é? Não necessariamente para site. O FTP geralmente é para arquivos de tamanho maior mesmo. Vamos supor que você tem que... Por exemplo, vou te dar um exemplo meu próprio lá. Lá na Uzi Minas eu tenho que transmitir um arquivo lá, que é uma nuvem de pontos de 1.2 gigas. Então, como que você passa esse arquivo para outro computador e uma rede, né? Aí a gente tem um FTP que ele vai estar em um servidor e você vai disponibilizar esse arquivo em um servidor seguindo as regras desse protocolo FTP. Aí o outro usuário, ele vai chegar para o servidor onde você colocou esses arquivos e vai pedir, servidor, transfira esse arquivo para mim, mas transfira utilizando as regras dentro do protocolo FTP. E aí você consegue receber o arquivo. Então, hoje a gente abstraiu muito, os FTPs, eles estão deixando, vamos dizer assim, eles estão deixando de ser utilizados por questão da internet hoje, que você pode usar o serviço à nuvem, mas o princípio de funcionamento dele é similar. Só que o FTP ele não precisa necessariamente estar na internet, vamos dizer assim. Entendeu? Então é como se ele fosse um depósito de arquivo e ele tem as regras para você transferir arquivos entre clientes utilizando o servidor intermediário. Entendeu? É porque eu usava muito o serviço FTP para mandar coisa de site, template, mudar dados de site, bancos de dados, essas coisas. Pode tudo, só que por que você usava? Eu imagino que os arquivos deveriam ser grandes, né? Então você precisava de passar muita coisa, né? Uhum. É isso aí. Para qualquer tipo de arquivo você pode usar esse protocolo. Tá? É só isso mesmo, obrigado. Alô. Quem tinha perguntado mais alguma coisa? Quem ia falar alguma coisa? Não, eu só ia fazer um comentário que o FTP também é muito usado em questão da empresa fazer um suporte por acesso remoto. Aí você faz o acesso remoto, você precisa modificar algum arquivo, algum programa que está corrompido, você usa o FTP, normalmente os programas que são de acesso remoto, como TeamViewer, VNC, ele já possui esse protocolo ativado para que facilite essa acessibilidade de um suporte para um usuário também. Exatamente. Legal a contribuição, obrigado, exatamente. Então, assim, você vê que tem nos softwares, né, nos serviços, eles já têm incorporado esse protocolo para facilitar. Então, sempre que a gente precisa, lembra da tradução, né? FTP, File Transfer Protocol. Então, são regras para transferir arquivo em uma rede. Então, sempre que a gente precisar transferir arquivos, essa é uma opção, tá? Então, a gente vai ver que a gente viu isso. E aí a gente está vendo o DNS aqui também, que ele faz aquela associação entre um domínio com um endereço IP, que é o endereço lógico de uma página web. Então, todos esses, eles vão estar na camada de aplicação do TCP/IP, né? E só um comentário, gente, como a gente viu lá o modelo OSI, o modelo OSI ele é uma referência, mas ele é teórico. Então, o que é o mais interessante da gente estudar a fundo mesmo vai ser o protocolo TCP/IP, que é o que a gente está usando agora para fazer essa aula aqui e que é o que usa em todo lugar, né? Então, ele tem a aplicação prática, ele é feito na teoria, ele contém a teoria do modelo OSI nele, mas é ele que é o protocolo prático, né? Ninguém fala, você não usa agora para acessar o modelo OSI, não é um protocolo, né? Ele é só um guia para a criação de protocolos. E o TCP/IP ele é um conjunto, então, de protocolos que é a base da internet inteira. Então, ele é bem importante, né? Da camada de aplicação, a gente vai para a camada de transporte, que é a que a gente tinha chamado de host ou host layer, tá? Ponto a ponto. E essa camada ela é responsável por entregar os dados ponto a ponto livre de erros, partindo da host fonte, ou seja, do destino, ou de quem está emitindo para o destino, né? Essa camada ela deve prover, gerenciar e encerrar a conexão ponto a ponto.
e ela é idêntica à camada de transporte do modelo de referência OSI, ou seja, as duas elas são análogas, né? Quais são as características, então? Ela tem que reconhecer o recebimento de pacotes pela rede, ela tem que controlar o fluxo de dados pela rede e ela tem que fazer o sequenciamento de pacotes. E uma outra coisa interessante que acontece aqui no TCP/IP é que ela faz a retransmissão de pacotes. O que seria retransmissão de pacotes? Se acontecer um erro qualquer aí na rede, quem teria que ser responsável por retransmitir isso seriam os protocolos na camada de transporte, tá? E aí os principais protocolos nessa camada, então, vocês estão vendo, existem vários protocolos na camada do protocolo TCP/IP, né, que dá o nome de tudo, mas o protocolo TCP/IP, ele tem o seu modelo de construção dos protocolos. Então, a gente vai ter o TCP, que é o que dá nome a ele, que é o Transport Control Protocol, que controla o transporte da rede. A gente vai ter o UDP, que ele é uma versão de um protocolo de transporte que nós vamos estudar ele mais a fundo também, mais simples do que o TCP, mas ele é mais rápido. E o SCTP também, que é um tipo de serviço, tudo na camada de transporte. Tá ok? Vamos passar, então, aqui para a camada da internet, né? Camada de rede, que chama. E essa camada ela é responsável pela transmissão lógica de pacotes de dados através da internet por meio de IP. Ou seja, aqui a gente já está falando da parte lógica dos pacotes. Além disso, essa camada ela vai garantir o roteamento dos pacotes através das redes. Questão do roteamento, gente, essa palavra roteamento, roteador, que a gente fala o tempo todo. Vocês entendem bem o que é um roteamento? Alguém pode me falar? Vai depender do sentido, não, professor? Tá, mas quando você fala assim, o que é um roteamento do pacote? Você tem o pacote, a gente sabe que é uma unidade de dados a ser transmitida pela internet, né? O que seria o roteamento desse pacote? Garantir a melhor roteamento. Envio. Isso, né? O roteamento, a gente tem que lembrar que ele vem da palavra rota. Então, ele define uma rota ponto a ponto para entregar a mensagem de A até B. Não necessariamente ele vai ser a melhor rota, né? Aí já vem do funcionamento dos roteadores, né? Que eles são programados para isso. Mas o roteamento, pessoal, significa traçar uma rota para entregar um dado do ponto A do ponto B. O que é traçar a rota? Vamos supor que você está aqui e quer mandar um arquivo lá para a Suécia, por exemplo. Então, você vai ter que passar por diversos nodos intermediários em uma rede, né? Porque a gente nunca pode esquecer que a internet ela é uma rede gigante, né? Então, você vai ter que ir passando ponto a ponto, depois você vai ter que passar pela rede intercontinental, que é uma fibra ótica lá que está embaixo do oceano, lá pela Embratel, aquelas coisas. Então, você vai traçando a rota. É igual quando você vai de Belo Horizonte para Ipatinga, por exemplo. Você vai passar ali em Fabriciano, aí você tem que escolher se você vai passar por Itabira ou se você vai passar por Monlevade. Aí o que seria o roteador, ele ia perguntar qual que era o caminho mais rápido, né? Qual que está mais disponível, né? Então, isso que é a ideia de roteamento, é traçar a rota para transmitir os dados, ok? Mas ele arranja o melhor caminho e, tipo assim, ou ele traça o caminho que dá... Não, o melhor caminho é o caminho mais rápido, né? E a função é o caminho mais rápido. Eu quis dizer assim, o roteamento é traçar a rota, mas nós, nas redes, nós fazemos os nossos dispositivos, os roteadores, procurarem pela melhor rota, tá? Pela rota mais curta, né? De tempo mais rápido. Então, quando a gente dá um comando lá daquele trace route que a gente usou lá, a gente consegue ver o retorno, em quantos milissegundos ali chegou a informação de um ponto ao outro. A ideia do roteador é achar o caminho mais rápido, tá? E aí, se ele tenta achar o caminho mais rápido e viu que está indisponível, você vai ter redundâncias na rede, você vai ter caminhos alternativos que você pode utilizar para transmitir esses mesmos dados, mesmo que ele demore um pouco mais, é melhor do que não fazer a entrega, né? Com certeza. Beleza? Beleza. E aí, o objetivo, essa camada de rede também, ela é equivalente à camada de rede do modelo de referência OSI, tá? E as principais funções dessa camada vão ser transmitir o pacote de dados para a camada de transporte, ou seja, você está subindo, né? Pensa bem, nós estamos na camada de rede e a camada de transporte ela está acima.
Então, você está subindo os dados que foi recebido lá pelas camadas físicas de enlace, né? Você está preparando esses dados. Na camada de rede, você vai rotear cada pacote de dados, independente da origem ou destino, usando a rota ótima, aí é o que a gente está falando, né? Nesse caso das redes, a gente quer sempre usar a rota mais rápida que tiver. E você remonta os pacotes que estão fora de ordem quando esses vão chegar ao destino que você especificou. E aí vem o nome do nosso outro protocolo aqui, que deu nome a todos esses conjuntos de camadas e protocolos que a gente está vindo aqui, que é o IP, que é o Internet Protocol. Então, a gente tem o TCP, que é o protocolo na camada de transporte, e a gente tem o IP, que é o protocolo na camada de internet, que dá um nome a todo esse modelo aqui de construção de protocolos e tem inserido dentro deles todos esses protocolos aqui, né? Então, a gente lembra que o IP ele vai designar os endereços lógicos, vai fazer o roteamento, etc. E daí que vem o nome, tá ok? E, por último, a gente tem a camada de acesso à rede, né, que eles chamam de Network Access Layer. Então, a gente pode pensar nessa parte como a camada física. Então, se você pensar em dados como dados físicos, né, como sinais elétricos, eles são transmitidos na camada de rede, ou seja, o ponto mais inferior possível. Não sei se vocês lembram quando a gente tinha visto lá no modelo OSI, que tem aquela camada de enlace, que é onde estão as placas de rede. Então, a gente está começando a mexer com aquilo, com hardware, para preparar para transmitir a informação via cabo, né? Então, sinais elétricos. Então, quanto mais baixo você está nos protocolos, nas camadas, desculpa, né? Mais próximo ao físico você está, né? Menos abstratos são aqueles dados. A gente atribuiu menos simbologia àquilo que a gente está recebendo, que é só um sinal elétrico em volts, né? Então, ela é responsável pela transmissão física de dados. Nele, você faz o monitoramento do tráfego e analisa o endereço de hardware antes da transmissão pelo meio físico, né? Endereçamento de hardware lá é o MAC, né? O MAC address que a gente tem lá, que cada hardware tem cada dispositivo tem o seu endereço e ele é físico, né? E ele desempenha a mesma função das camadas de enlace e a física do modelo de referência OSI, ou seja, ele engloba as duas em uma camada só. Não significa que ele não tenha as mesmas funções. Ele só faz tudo na mesma camada. É só uma forma de abstração do procedimento que está ocorrendo ali na rede. Tá ok? E aí, as funções dessa camada vão ser definir como os bits serão convertidos em impulsos elétricos, ou seja, você tem um conjunto de bits lá que você veio da camada de enlace. E aí, na camada de enlace para a camada física, você tem que converter isso em impulsos elétricos e ópticos, né? Porque você transmite mesmo, no final das contas, sinal elétrico. A gente que dá todo o significado para o que vem depois, mas a gente transmite mesmo pulsos elétricos, né? Ele vai aceitar os pacotes IP da camada de rede e vai encapsular eles em frame. Então, isso aí a gente viu que era a parte da camada de enlace. Então, vem lá da camada de cima e quando vem para cá, você encapsula ali em frames. E ele vai definir o método de transmissão, que a gente tinha visto que é o método simplex, né, que vai um só, ou o dispositivo transmite ou ele recebe, né? Tem o rápido plex, que ele emite e envia, só que não simultaneamente, e o full duplex, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? E ele define também a topologia, porque ele é onde estão os hardwares. Então, a gente vai ter, não, minha rede está em estrela, está em rede, está em anel. Isso tudo vai ser definido por como você montou seus hardwares e fica na camada de acesso também, na camada do network, tá? E aí, alguns esquemas e protocolos que nós temos aqui é o protocolo Ethernet. Esse aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar e vai ser o assunto da nossa próxima, no segundo bimestre, nossa, se eu não me engano, sessão 3.2, nós vamos falar sobre a Ethernet, o padrão de cabeamento. Então, isso tudo fica na última camada do modelo TCP/IP, tá? E aí tem os outros, Frame Relay, Token Ring, ATM, isso aqui é pouco usado, tá? E o mais usado aqui em rede LAN e nas WAN vai ser o protocolo Ethernet. Então, sempre, pessoal, então que vocês verem assim um esquemático de camadas, lembre que quanto mais na superfície você está, mais abstrato virou os seus dados, né? Aqui a gente tinha sinal elétrico
a gente foi convertendo aqui mesmo para um conjunto de bits, daqui e colocamos ele em frame, aí a gente foi subindo, transformando em pacote, chegou na camada de transporte, e ela é chamada de transporte porque finalmente você vai pegar toda essa preparação dos dados que você fez e vai mandar para esses dados serem utilizados, né, nas camadas de aplicação. Então, pense sempre nisso. Quanto mais alto você está no seu layer, mais alto nível você está no seu pensamento ali, né, que a gente fala. Então, mais abstraído das condições físicas, vamos dizer assim, a gente se encontra. Ficou claro, pessoal, essa parte aí? Sim, tranquilo. Beleza, né? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer, então, destacar algumas semelhanças aí entre o modelo OSI e o protocolo TCP/IP. Então, a primeira aí, é óbvio, a gente faz uma divisão feita em camadas para entender o funcionamento. As camadas de transporte e rede, elas são equivalentes, igual a gente tinha falado. A comutação de pacotes, ela é definida no modelo e efetuada no protocolo. Então, quando a gente fala protocolo TCP/IP, é porque é vício de linguagem, né? É o modelo TCP/IP, e dentro desse modelo existem os protocolos TCP na camada de transporte e IP na camada de internet. Mas aí a gente já acostumou, né? Mas é o modelo TCP/IP quando a gente está fazendo essa comparação. Tá? E aí como eu falei, existem diversos protocolos que são definidos nas camadas do modelo TCP/IP, ou protocolo TCP/IP. Então, desculpa. Opa! O coronga. Olha o coronga. Deus me livre. Amarrado. Tá falando de mim, né, professor? Não, isso aqui tava cheio de saliva aqui, eu tenho certeza. Pó. Esquenta não. Mas aqui, vamos lá então. Na camada de aplicação a gente tinha visto lá o Telnet, que o significado dele é Telephone Network. No caso, ele efetua conexão remota utilizando o terminal. É um serviço de telefone utilizando a internet, vamos dizer assim, né? Então, você tem um servidor e você conseguiria comunicação entre todos esses dispositivos aqui através do serviço oferecido pelo Telnet, né? Pelo protocolo Telnet. Então, é um protocolo para você fazer comunicação meio que por telefone, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem o FTP, que eu tinha falado com vocês. Então, o objetivo desse protocolo é efetuar a transferência de arquivo entre dois dispositivos. E o protocolo FTP, geralmente, ele é utilizado dentro de um programa. Então, igual a gente já tinha falado aqui, né? Vocês falaram que tem no TeamViewer a opção do FTP. Ele é incorporado dentro de software, então, e ele efetua upload dos ficheiros para o funcionamento do desenvolvimento. Então, quem falou do site aí também, a gente está vendo que ele é incorporado nessas aplicações. Um exemplo de um programa é o FileZilla. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas ele dá suporte aí à utilização do FTP. Ele se torna mais amigável, né, para utilizar o FTP. Então, como que funciona basicamente? Você tem um cliente, você vai solicitar para um servidor um determinado arquivo e o servidor vai te transportar esse arquivo, vai te transmitir esse arquivo. E isso tudo é feito sobre as regras do protocolo FTP, né? O outro que a gente tem é o SMTP, que ele também é na camada de aplicação do nosso modelo TCP/IP, e ele é o protocolo responsável por gerenciar a distribuição de e-mail. A gente já tinha visto ele se eu não me engano, na aula passada, né? A gente estava falando de protocolos e serviços. Então, ele é SMTP porque ele é Simple Mail Transfer Protocol. Então, ele transmite e-mails de um servidor para o usuário, né? Ele manda de um usuário para o outro, desculpa, né? Ele manda de um servidor para outro servidor. No caso aqui, a gente está vendo que você, através do SMTP, vai passar uma mensagem para o seu servidor, onde você tem a sua conta de e-mail, tudo isso utilizando as regras de comunicação do SMTP. O servidor, também utilizando dessas regras, vai transmitir esse e-mail para o outro servidor, tá? E aí, quando alguém quer receber, a gente já tinha visto o POP3 lá, que era o protocolo do Outlook lá na aula passada, por exemplo, né, que o Outlook usava, ele vai baixar essas informações do servidor para a máquina dele e deixá-la disponível aqui offline também. Então, é isso aqui que ele mostra com o POP aqui passando
do servidor dele, da conta de e-mail que ele tem, para a máquina dele. Ok? Então, quando eu quero enviar, como o meu servidor SMTP está recebendo o e-mail, eu não estou baixando, eu estou enviando a mensagem. Aí eu vou usar o protocolo SMTP. Porque a função desse protocolo é ele transmitir o e-mail até outro servidor. Chegando no destino, eu que sou o usuário final aqui, eu vou baixar os e-mails que estão no servidor para minha máquina, aí eu já uso outro protocolo que a gente tinha visto lá, que é o POP e o IMAP, por exemplo, tá? A gente tem outro protocolo na camada de aplicação, que ele é o SNMP, que ele é o Simple Network Management Protocol. Então, ele é um protocolo de gerenciamento, né? Então, ele é utilizado pelos administradores de redes, que provavelmente seremos nós, né, quando a gente vai mexendo na rede, pois ele vai auxiliar na coleta e na manipulação das informações que está sendo gerada na rede. E aí ele possibilita ao responsável saber se algum evento inesperado ocorreu. Por exemplo, a falha de um link entre dois switches. Olha só o tanto de nodos da rede que ficarão desconectados se isso acontecer. Então, a gente precisa de uma forma de monitorar essas falhas em uma rede. Então, você tem um servidor de monitoramento e todos os dispositivos conectados numa rede, que a gente chama de nodos, por exemplo, computadores, impressoras, eles ficam comunicando com esse servidor de monitoramento através desse protocolo SNMP. Beleza? Agora nós vamos, então, visto alguns dos protocolos, existem diversos outros protocolos da camada de aplicação, e eles são utilizados para disponibilização de serviço. E aí agora a gente vai descer um pouco no nível e ver os protocolos da camada de transporte. Então, o primeiro protocolo e mais importante aí que a gente tem que ver é o TCP, que dá nome até para o modelo que a gente está estudando, né? Então, TCP é a sigla para Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle de transmissão. E aí a principal função desse protocolo é quebrar as mensagens que estão vindo da camada de aplicação, ou seja, a camada que os serviços mais de alto nível, por exemplo, lá que você tem o seu serviço de e-mail e tudo mais, ele vai prover e vai quebrar em segmentos e numerar, tá? Então, quando você recebe o fluxo das mensagens, esse dispositivo ele vai fazer a reconstrução a partir dos números adicionados no cabeçalho do protocolo. A gente vai ver lá depois, quando a gente for estudar mais a fundo o protocolo IP, que existe um cabeçalho para identificação dos dados, o sequenciamento, e o TCP ele tem que fazer uma interpretação para isso, tá? Então, além dessas funções, o TCP, ele tem que... Acho que tem alguém tentando entrar aí na reunião, se alguém puder aceitar, por favor. Já aceitei. Obrigado. Então, além dessas funções, o TCP ele deve, então, ter que fazer, ele confirmar o recebimento. Então, ao enviar uma mensagem, eu estou enviando a mensagem do computador A para o computador B. O dispositivo que receber a mensagem, ele tem que falar assim, ó, recebi a mensagem. E aí, se caso ele não falar que ele recebeu a mensagem, se ele enviar uma mensagem de erro, o protocolo TCP ele vai reenviar essa mensagem. Então, a gente volta lá na motivação da criação do protocolo TCP/IP. Você lembra do TCP/IP? Vocês lembram que o objetivo era militar, foi para fim de, em casos de guerra, você garantir a integridade dos dados e garantir que esses dados foram entregues. Então, isso é feito pelo protocolo TCP, porque ele vai mandar a mensagem e ele vai esperar que você confirme que recebeu. Quando a gente fala, por exemplo, problema de... Eu ia abrir o CMD aqui, mas quando a gente dá o comando ping lá no TCP, né, para a gente checar a comunicação, você vê que você dá o ping no IP que você quer, no endereço lógico que você quer, e você recebe a informação de quanto tempo demorou para aquele dispositivo receber. Então, você tem uma confirmação que está recebendo. Aquilo é um exemplo disso. E toda vez que uma mensagem não é enviada, o protocolo TCP ele vai tentar enviar de novo. Daí vai ter depois uma programação lógica que se ele ficar tentando enviar e não receber, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa física, pode ser assim, um motivo físico, por exemplo, pode estar impedindo esses dados de chegar, tá? Outra função do TCP... Outro exemplo também que pode usar é o e-mail. O e-mail, quando você manda um e-mail, teu e-mail está errado, ele manda uma mensagem reportando que o e-mail está errado. Seria um exemplo da confirmação de recebimento, né? E ele vai subir essa mensagem lá para o protocolo do e-mail, por exemplo, e retransmitir de um servidor para o outro. Então, é exatamente isso aí, é um exemplo de confirmação. Só que a gente faz isso num nível mais baixo nível ainda, né? Na camada de transporte também.
Mas é isso aí. O outro é estabelecer a conexão. Então, antes de enviar o envio das mensagens, o protocolo TCP ele estabelece a conectividade, já que esse tipo de transmissão ele é orientado à conexão que a gente fala, tá? Além disso, ele tem que escolher um caminho confiável. Então, apesar de ser full duplex, ou seja, os dispositivos enviam e recebem ao mesmo tempo lá, o protocolo, através das tabelas de roteamento, que a gente viu que tem uma tabela que mostra os dispositivos, né, os saltos que serão dados pelo pacote até chegar no destino, vai procurar sempre o melhor caminho para o transporte das suas mensagens. Tá? Essas características, então, do TCP/IP fazem dele o protocolo de maior confiabilidade na transmissão das mensagens. Por isso que ele é a base utilizada para quase todos os serviços que a gente utiliza, para quase todas as transmissões que a gente faz. Ok? Então, pela sua confiabilidade, o protocolo TCP/IP ele é utilizado para transmissões do tipo elástico. E o que seria uma transmissão do tipo elástico? Elas são requisições em que a confirmação do recebimento de mensagem é essencial para que não ocorra a degradação do serviço. Ou seja, não é sempre que você tem que usar o TCP como seu protocolo de transporte. Lembrando que o TCP em si ele é um protocolo e ele está inserido no modelo TCP/IP, né? Porque a gente viu que na camada de transporte você pode ter o outro modelo, o outro protocolo que nós vamos ver de UDP. Então fica meio, vamos dizer assim, nebuloso a diferença entre modelo TCP/IP e o protocolo. Modelo TCP/IP é a formação das camadas que a gente viu e os protocolos eles estão nessas camadas. E o modelo recebeu o nome de TCP/IP porque esses são os protocolos utilizados popularmente aí na internet. Eu não sei se ficou claro para vocês a diferença aí, mas tá claro? Pessoal, alguém confirma o recebimento da mensagem igual o protocolo TCP aí? Sim, tá ok. Tá, beleza, né? Então tá bom. Então a gente já viu em transmissão elástica, você requer uma confirmação de recebimento para não degradar o serviço. O exemplo, então, a gente já deu alguns exemplos. Nós vamos ver aqui que quando um usuário ele acessa um site, se não houver a confirmação do recebimento de todos os segmentos desse site, a página pode não ser montada, ou seja, vai montar o site todo errado para você. Então, é extremamente importante que todos os dados que você está recebendo lá da página, que na camada de aplicação a gente usaria o protocolo HTTP, por exemplo, né? Então, na parte de transporte, você teria que passar esse conteúdo para a página de transporte e garantir que toda essa mensagem foi recebida, tá? Então, aqui a gente tem um cabeçalho TCP, que a gente fala, e a gente vai ver qual que é o significado de cada um desses campos no cabeçalho, tá? Então, a gente tem o Source Port Number, que se a gente traduzir é a porta de origem. Então, ele é o número da porta lógica onde a aplicação está localizada. Então, aqui você vai ter o número de uma porta lógica, ok? Na parte de Destination Port Number, você vai ter o número da porta lógica onde a aplicação é o do destino, né? Um é onde está sendo emitido e o outro vai ser o recebimento. E aí, um número de 16 bits vai designar o número da porta lógica, ok? Esse número de sequenciamento aí, ele vai sequenciar aqueles segmentos que estão sendo transmitidos e recebidos, então ele permite aí uma ordenação desses segmentos. A gente tem o que a gente chama de número de confirmação, que é para confirmar que existe uma conexão entre o ponto A e o ponto B, que a gente viu que é uma das funções e características que existe no protocolo TCP. A gente tem esse HDR, que a gente fala que é o comprimento do cabeçalho, que ele vai definir o comprimento do cabeçalho TCP. Por que ele é importante você saber qual que é o comprimento do cabeçalho? Porque você tem que saber aonde que termina o cabeçalho que tem as informações de envio e mensagem e onde começa a mensagem propriamente dita. Então, esse campo aí de 4 bits, ele vai especificar isso para a gente. Tem um campo reservado, que eles deixaram reservado aí para possíveis pesquisas e utilizações futuras, a gente não preenche eles. E aí você tem os bits de código, vamos dizer assim, os code bits, que eles são os campos responsáveis por gerenciar o início e encerramento das conexões. Então, olha só, tudo isso aqui, pessoal, é bits, mas olha como que a gente começa a dar significado para esses bits, porque a gente cria regras, né? A gente fala, ó,
de tal bit até tal bit vai ser a representação de um endereço ou de uma porta lógica. Entre o bit tal e o bit tal vai ser o comprimento cabeçalho. Então, nós, seres humanos, começamos a dar sentido para aqueles dados físicos que estavam vindo lá da camada de rede, por exemplo, lá embaixo, né? O window size ele é o tamanho da janela de dados, que vai medir a capacidade de recebimento do remetente, tá? A gente vai ter o que a gente chama de TCP checksum, que ele controla o erro lá dessa transmissão. Nós vamos ter o urgent pointer, que é a marcação de urgência, que ele vai determinar os dados críticos, ou seja, você consegue ter uma priorização dos dados a ser transmitidos na rede através desse campo, tá? Você pode falar assim, esse dado aqui é imprescindível que ele seja enviado, apesar que o protocolo TCP, inerentemente, ele já é muito confiável em relação às transmissões, mas você pode criar uma prioridade de um dado em relação ao outro, de um segmento em relação ao outro, tá? E as opções, que é onde é definido o tamanho do segmento, tá? E aí, como eu falei com vocês têm o campo de dados, que é realmente a mensagem que você está querendo transmitir. Então, o HDR, ele fala para a gente onde acaba esses campos que são de informações entre os nodes e onde começam os dados propriamente ditos, tá? E aí nós vamos ver um outro protocolo extremamente importante aí na camada de transporte, que é o UDP, tá? Então, o UDP, ele é User Datagram Protocol, e ele é uma versão simplificada do TCP. Por que ele é uma versão simplificada do TCP? Ele não efetua a confirmação de recebimento das mensagens. Então, dessa forma, ele não vai utilizar tanta largura de banda, ou seja, ele não tem tanto tráfego de dados para transmitir uma mesma mensagem. Porque você imagina, se para toda mensagem que eu mando, eu preciso receber uma confirmação, naturalmente eu estou tendo maior fluxo de dados pela minha rede. Então, eu estou consumindo mais a minha banda, né? Só que, ou seja, o que o DP faz? Ele manda o dado do ponto A para o ponto B e esquece. Recebeu bem, não recebeu, amém. Não precisa confirmar, não, já mandei, se vira, entendeu? Essa então, é a diferença do UDP para o TCP. Então, por esse motivo, ele é considerado um protocolo de transmissão não confiável. Então, se você tem uma aplicação onde é crítico o recebimento de todos os segmentos sendo enviados, você não vai usar o UDP, né? O protocolo UDP, então, ele vai receber as mensagens provenientes das camadas superiores, ou seja, camada de aplicação no modelo TCP/IP, vai quebrá-las em segmentos e vai transmitir para os protocolos abaixo, tá? Ao receber essas mensagens, caso um segmento não seja recebido, o protocolo UDP ele vai simplesmente ignorar esse fato. E um exemplo de utilização dos serviços aí é o tipo de serviço streaming, né? Então, por que o do serviço streaming... Se ele imagina o tanto de dados que você está transmitindo o tempo todo numa conexão streaming, e esses dados eles são em tempo real. Será que é necessário você confirmar o recebimento de todos? Se você perder alguma coisinha ali, essa degradação que vai causar no serviço, ela não vai ser, muitas vezes, nem perceptível para o usuário final. Então, é melhor você utilizar um protocolo que ele é mais lento e mais, vamos dizer assim, mais eficaz no que se diz respeito ao consumo de banda, e que não vai ter nenhuma degradação no que você está tentando fazer efetivamente. Então, quando a gente compara o cabeçalho UDP com o TCP, olha a diferença, olha os campos que você tem que preencher nesses dados. No UDP aqui você tem a porta lógica fonte, a porta lógica destino, o comprimento do cabeçalho, que é para você definir onde que começam os dados específicos, e um campo de erro, tá? Então, olha como que ele só tem 8 bytes, enquanto o cabeçalho do TCP, ele tem 20 bytes. Então, daí a gente vê que ele é uma versão simplificada também, né? E aí, uma comparação entre esses dois principais protocolos na camada de transporte aí do nosso modelo TCP/IP. O TCP ele é um serviço orientado à conexão, o UDP ele é sem conexão. O TCP, ele garante a entrega por meio da confirmação de recebimento, e os dados são sequenciados, e o UDP ele não garante. O programa que utiliza o TCP, ele possui um transporte confiável, e a garantia de recebimento do software que utiliza o programa UDP deve ser garantida pelo programa. Então, você pode fazer depois um tratamento de dados lá nas camadas superiores de aplicação, né? No seu software mesmo, para você ver se você está recebendo todos os dados. No TCP, porém, né, em contrapartida, você tem que a transmissão é lenta, e você vai precisar de uma maior largura de banda. E no UDP, a transmissão ela é rápida,
e ocupa menos a sua largura de banda. O TCP ele faz uma comunicação ponto a ponto, e o UDP ele tem suporte à comunicação multicast, ou seja, você consegue fazer comunicação de um ponto para vários outros pontos, tá? Então, essas são as principais diferenças aí. Então, como a gente viu, o protocolo TCP e o UDP, eles vão possuir aplicações diferentes. Não significa que um é melhor que o outro, mas eles vão ser mais versáteis para determinados tipos de aplicação que você está querendo ver. O TCP ele é indicado, então, para conexão do tipo elástico, a gente viu que ele requer confirmação e retransmissão dos dados se houver uma falha, e o UDP ele é indicado para serviço streaming, então, em que não é necessária a confirmação do recebimento dessas mensagens, e também não há o reenvio se houver uma perda, né? Então, esquematicamente falando, o TCP, ele tentar, se você consegue uma mensagem de erro, falar que teve algum dado foi corrompido e pede para ser reenviado, tá? Isso é feito pelo destino. No UDP, ele não reenvia nada, ok? E aí a gente está falando de portas lógicas que estava sendo indicado lá no cabeçalho do protocolo UDP e TCP, e aí a gente tem que entender um pouquinho do porquê que são utilizadas essas portas lógicas, tá? As portas lógicas, elas são utilizadas para que ocorra, então, a comunicação com as camadas superiores, e o número designado para essas portas lógicas permite o registro de diversas seções dos serviços disponíveis nas redes. Então, por que a gente tem que ter uma porta lógica, pessoal? Geralmente, um servidor lá, ele não tá fornecendo apenas um tipo de serviço, apesar de ele estar usando a mesma conexão. Então, você estabelece portas lógicas para você identificar de qual tipo de serviço está vindo aquele dado. Então, como que funciona isso? Olha só, o FTP, ele vai usar a porta 21. Então, quando você tem lá no cabeçalho TCP, que a porta lógica é a 21, você já vai conseguir identificar que todos esses dados é de um protocolo, de um serviço FTP. Da mesma forma, o Telnet vai ter a sua porta, o HTTP já tem a sua porta. Isso aqui já são portas de serviços e protocolos mais conhecidos e comumente utilizados, tá? Tem também as aplicações que elas não possuem essas portas lógicas reservadas. E aí você vai gerar um número aleatório maior que 1024. Essas portas, elas são chamadas também de portas altas, né? Exatamente por ser maior do que usar a porta padrão numa comunicação. E aí o exemplo de portas altas, por exemplo, quando a gente está fazendo o download via torrent, que tem o seu protocolo, né, utilizado lá, ele vai utilizar uma porta aleatória entre 50.000 e 65.535. Então, lá no cabeçalho do TCP dele, naquela identificação do envio e do recebimento, você vai ter essas portas lógicas lá específicas para você permitir a identificação que esse dado está sendo utilizado para esse serviço específico. Você não imagina a confusão que é ser aquele tanto de dado de vários serviços chegando ao mesmo tempo e sendo enviado. Então, ficaria confuso, né? Então, para isso que a gente usa as portas lógicas. O outro serviço é o IRC, que é o Internet Relay Chat, que ele é utilizado para prover serviço de conversação em chat. E, normalmente, as portas utilizadas vão ser entre 6666 a 6670, ok? E aí, descendo um pouquinho mais, a gente vai para o IP, para o protocolo IP, que ele está na camada de rede, que é o Internet Protocol. E aí a gente vai ver bem mais a fundo o protocolo IP, tanto o V4 quanto o V6, na próxima unidade. Tá? Então, aqui a gente não vai detalhar ele muito, mas o protocolo IP que ele é responsável por rotear e endereçar os pacotes de dados, para que os mesmos possam viajar através da rede e chegar no seu destino correto. Então, lembrando, quanto mais baixo nós vamos descendo nas camadas, mais próximo do sinal elétrico nós vamos ficando, né? Então, a gente vai decodificando toda aquela abstração que nós inserimos para enviar esses dados para serem usados nas aplicações. Tá, beleza? Na camada de rede, a gente também tem o protocolo ICMP, que ele é o controle de mensagens da internet, e ele tem como objetivo gerenciar os erros nos processamentos dos datagramas do protocolo IP. E quais são os erros, por exemplo, que ele gerencia? A gente tem o buffer full, né, que é indicado quando o buffer atingiu sua capacidade máxima de processamento. A gente tem o hops, que mostra quantos saltos vão ser necessários para que uma mensagem possa alcançar o seu destino. Você tem o ping, que é o mecanismo lá utilizado para saber a interface de rede, se ela está ativa ou inativa, que a gente usa sempre lá no CMD. Inclusive, no vídeo que eu coloquei no YouTube dessa aula,
se eu não me engano, eu dei até os exemplos lá, né? Também do trace route, que a gente vê quais são os saltos que a mensagem faz para chegar de um ponto a outro. E aí, nesse trace route, ele mostra diferentes possibilidades de rota e o tempo que cada uma gastaria para essas rotas, tá bom? E aí, as duas principais funções da camada de internet, então, vão ser efetuar o roteamento do pacote e fornecer uma interface de rede às camadas superiores, tá? Na camada de internet também é necessário possuir as portas lógicas para permitir a comunicação com a camada de transporte. Então, de novo, você pode ter vários serviços entre a camada de internet e de rede, você faz uma porta lógica também. Ok, pessoal? O conteúdo da aula de hoje que eu queria passar para vocês é hoje. Em relação ao modelo TCP/IP, vocês têm alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tranquilo? E aí, como sempre, né, a gente adotou esse padrão. Vocês irem lá na página 98 do livro didático, ler atividades sem medo de errar. Eu não lembro se nessa aqui vai ter atividade lá no Cisco Packet Trace, mas se tiver, façam lá também, que é uma forma de pôr em prática um pouco esses conhecimentos aqui, e me envie os exercícios propostos no final da unidade. Só me tirem uma dúvida aqui, eu estou pedindo vocês sempre a fazer esses exercícios aí propostos, mas tem um negócio que a Croton utiliza que ela pede para vocês fazerem esse exercício também, não é? Ou eu estou errado? Até então eu nunca tive isso, não. O AVA tem as atividades, né? Mas não tinha um esquema lá que tem um monte de coisa que se você fizer, você consegue anular uma questão fechada na prova? Aí é o desafio nota máxima, não? O desafio O nota desafio máxima foi nota máxima cancelado esse semestre. Ah, não, beleza. Na prova parcial, acho que terminar a unidade 1 e 2 toda. O desafio nota máxima acho que é para oficial 2. A orientação que foi enviada hoje pelo Vinícius é isso Tem que mesmo. conseguir 9.000 pontos no desafio nota máxima para conseguir. Ah, bacana. Não, beleza. Aí, pessoal, façam. E deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Eu passei o livro de referência para vocês da matéria de redes, além do da Croton que a gente utiliza. Eu vou mostrar aqui a capa, que é um livro que ele é adotado aí por muitas, no mundo inteiro, vamos dizer assim, e ele é referência em redes de computadores. Vou mostrar só a capa. Eu acho que eu mostrei na primeira aula para vocês, né, ou não? Alguém me responde aí. Eu não vi, não. Não, então eu vou compartilhar. Vou só mostrar para vocês a capa dele aqui. Ele é um livro muito bom, e aí, na profissão de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem também, alguma coisa adicional que vocês considerem que não está tão clara assim no livro da Croton, vocês podem utilizar esse livro aqui de referência para redes, tá? Então, ele é um livro que chama Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down, tá? E ele é top-down porque ele começa na camada de aplicação e vai descendo as camadas até chegar lá na rede física, tá? E ele é feito por esse Kurose Ross aqui, que é o autor dele. Então, se vocês quiserem guardar essa informação aí, ele é um ótimo livro para ter de referência, tá ok? Você vê que ele é dividido aqui nas camadas e ele ensina tudo que tem dentro dessas camadas, inclusive protocolo TCP/IP. Ou seja, tudo isso que a gente está estudando aqui no curso, a gente consegue grande parte nesse livro, apesar de que nosso livro didático ele usa diversas bibliografias para compor, né? Ele é um compilado dos principais livros do ramo. Então, é sempre bom a gente combinar material para um ir complementando o outro. Tá ok? Professor, você consegue enviar esse livro para a gente? Posso até enviar para vocês aí. Eu acho que ele não é um livro difícil de encontrar, não, mas eu mando o link para vocês. Tranquilo. Se você for lá no Google, lá, você acha fácil. Mas se você não achar, manda um e-mail pessoal para mim, que eu te mando no e-mail pessoal, que é melhor do que mandar por via AVA, essas coisas não é muito bom, não. Beleza. Tranquilo. Pode ser? Beleza. Então, pessoal, vocês podem ir fazer as atividades agora, e eu estou aqui disponível até 9h30 para tirar dúvidas, ou se vocês preferirem fazer em outro horário também, fica a critério de vocês, tá bom? O conteúdo mesmo teórico que eu queria passar era esse. A aula que vem, uma revisão geral aí, para compensar aí que a Ana perdeu a aula do modelo OSI,
a gente dá uma passada mais aprofundada nele, tá bom? Beleza. Tranquilo, então. Beleza. Aí é isso aí. Estou à disposição aí de vocês e fiquem à vontade. Alô. Ô, professor, você vai fazer a atividade igual que você fez da última vez, então, com a gente? Podemos fazer da unidade passada? Vamos fazer Não, junto. dessa unidade. Ah, não. Da aula passada, você respondeu a atividade. Não. A sala com todo mundo. Ah, tá. Eu não vou deixar vocês fazerem. A gente vai repassar elas na aula que vem. Aí a gente passa, a gente confere, entendeu? Que aí vocês veem se vocês acertaram. Porque se eu fizer ela agora, aí vai. Qual que você está falando? As múltiplas escolhas ou aquela avançando na prática sem medo de errar? Você fez as múltiplas escolhas. Não, hoje eu não vou fazer as múltiplas escolhas, não. Vou deixar para vocês fazerem, para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. E na aula que vem eu faço ela com vocês. Na aula que vem eu vou fazer todas com vocês, das 6 sessões, para a gente revisar para a prova. Tá ok? Não, ok, você falou. Ô, professor, todas as atividades que o Pois senhor não. passou até hoje era para ser enviada para o senhor ou não? Era só para fazer mesmo? Fica com a Eu gente. quero, me enviem todas até semana que vem, por favor. Eu até te Tá? enviei um e-mail aí. Tá. Com uma delas, não enviei as últimas, até porque eu não fiz elas. Até Tá. semana que vem. Beleza, até semana que vem, fazendo favor, que aí é antes da prova. Aí eu consigo até a prova colocar a nota para vocês do exercício. Beleza. Beleza? Tranquilo. Professor, Pois não? essa atividade, por acaso, eu já tinha colocado ela para a gente estar fazendo no AVA? No AVA, não. Ou O que eu tô pedindo é para vocês me mandarem ela, era por e-mail, né? Eu não coloquei no AVA, não. Ah, tá. Não, é porque eu já tinha feito outras. Aí eu não tenho certeza se eu já fiz essa. Eu vou conferir. Ah, tá. Beleza. É porque eu já tinha colocado essas aulas online para vocês, né? Às vezes muita gente até já tinha assistido o que eu pus no YouTube lá. Uhum. É, por isso que eu tô na dúvida se eu já fiz ou não, mas eu vou conferir direitinho aqui. Se não tiver feito. Beleza. E a aula que vem, gente, não deixem de participar, não, que eu acho que vai ser legal a gente bater um papo assim para dar uma sintetizada em tudo que a gente viu. Acho que é bacana, que é válido. Beleza, com a gente.
Pessoal, como é que é o nome do livro aí mesmo? Rapidinho que eu tô pesquisando aqui. Deixa eu colocar ele na tela pra você de novo aqui. Acho que tava até aberto. Eu fechei ele aqui, mas eu te falo. Ele chama Redes de Computadores e a Internet. Uma abordagem top-down. Se não conseguiu, eu achei pra você aqui, ó. Te mando no chat aí agora. Na verdade, eu não sei se ele... Vou fazer o seguinte, eu vou colocar no Google Drive e mando e-mail pra vocês, e mando pra vocês aí no chat. Não precisam procurar. Vou interromper a gravação aqui, senão vai ficar um vídeo grande à toa. Parar a gravação. Quem está procurando o livro aí mesmo? Eu, Admar. Marcos, olha aí no chat. Você tá com acesso ao chat aí? Eu também tava querendo. Aí, ó, vê no chat da reunião aí. Vê se vocês conseguem ver o link aí e tentem baixar. O chat não tá liberado pra mim. Câmera aqui, bicho. Isso. Eu consegui aqui. Conseguiu aí?